soldado de Jesus Cristo, não precisa tem valor, mesmo pequeno, mas ao meu lado, vai meu amado, Rei e Senhor. Todos marchemos para a peleja, em combate, trombeta e luz, firmes avante, pois que a vitória é para a glória do Rei Jesus. Hostes ferozes dos inimigos, eu as persigo e posso vencer. Luto por Cristo, Rei poderoso, nele acharei a força e poder. Todos marchemos para a peleja, tendo em combate, trombeta e luz, firmes avante, pois que a vitória é para a glória do Rei Jesus. Para o combate vou preparado, tendo abraçado o escudo da fé. Sua palavra serve de espada, foi-me doada por Deus Jeová. Todos marchemos para a peleja, tendo em combate, trombeta e luz, firmes avante, pois que a vitória é para a glória do Rei Jesus. Marcho ditoso com estas armas, pois a vitória eu alcançarei, pois são e salvo, cheios de vida, na santa causa me gastarei. Todos marchemos para a peleja, tendo em combate, trombeta e luz, firmes avante, pois a vitória é para a glória do Rei Jesus. Aleluia! Mil vezes mil louvores rendamos a Jesus, que das mais alta glória desceu até a cruz, por sua imensa graça, por ser esse Criador. Louvado seja sempre, louvado Salvador. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares e milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador. E ao bom Cordeiro rendem as honras e o louvor. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e
bondoso Deus, nosso Pai Celestial, precisamos do Senhor. Todos nós precisamos, em tudo nós precisamos do Senhor. Que o Senhor esteja, como sempre nós oramos, sobre nós, conosco e em nós, bem pertinho, ó Deus, a ponto de que nós podemos falar com o Senhor sem palavra até no pensamento. O Senhor sabe o nosso pensamento, até no nosso desejo o Senhor sabe o que nós desejamos, e o Senhor sabe até se é de acordo com a sua vontade ou não. Ó Pai, mas que a tua vontade seja feita em nossas vidas, ó Pai. Para isso nós estamos aqui mais uma vez e nós te pedimos a tua presença, que ela possa ser, ó Deus, de alguma forma captada em nossos sentimentos nesta noite. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que os nossos sentimentos possam ser captados por Ele. Porque todas as vezes que isso aconteceu, Ele não ficou alheio ao que alguém estava sentindo. E Ele atendeu. Ele até chamava pelo nome, e Ele podia conhecer, podia estar onde fosse. Então Ele conhece os nossos pensamentos, conhece os nossos sentimentos, e muito mais ainda as nossas necessidades. Antes de nós falar qualquer coisa, mas vamos ler a Bíblia. Nós vamos ler São Mateus capítulo 8 e Marcos capítulo 4. Fica bem perto, né? São Mateus capítulo 8 e São Mateus capítulo 8 e o versículo 23 até o 27. São Mateus. Vamos ler, tem muitas Bíblias abertas. Vamos também ouvir. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, e despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhe disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos, e o mar seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar obedece? São Marcos 4. Marcos 4.
35. São Marcos, capítulo 4, verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se uma grande tempestade, levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se dá que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, quieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. Dizia uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar o obedece? Que Deus abençoe. Pode assentar. Coração triste pela falta de um amor que esquecido está. Tu te esqueces que Jesus morreu para te salvar, entregando a própria vida numa cruz. Eu sei que sofres, porque este amor que sentes não tem santidade. Tu procura onde há trevas a felicidade, não encontra porque longe do Senhor está. Mas existe um Deus que por você tem o mais puro e lindo amor. É só você acreditar, sentindo este calor que sinto sempre quando canto ao Senhor. Existe um Deus que por você tem o mais puro e lindo amor. É só você acreditar, sentindo este calor que sinto sempre que eu canto ao Senhor. Não fique triste, Jesus está aqui. Ele te cura, Ele te liberta, Ele te traz uma libertação total.
Jesus, te peço que o Senhor nos abençoe nesta longa estrada, pois sem ti reconhecemos, nós não somos nada. Precisamos de tuas bênçãos para vencer. Existe um Deus que por você tem o mais puro e lindo amor. É só você acreditar, sentindo este calor que sinto sempre que eu canto ao Senhor. Existe um Deus que por você tem o mais puro e lindo amor. É só você acreditar, sentindo este calor que eu sinto sempre que eu canto ao Senhor. Mas, irmão, nós viemos do encontro e nós trouxemos esta mensagem. Eu acho que eu vou distribuir ela no dia 31, talvez, para nós. E o título da mensagem é Ide e chamai a Jesus. Talvez que eu não vou ler na mensagem hoje, mas eu vou falar nisso um pouquinho de acordo às escrituras que nós lemos em São Mateus e em São Marcos. Eu lendo isso aqui me fez pensar muitas coisas. E uma das coisas que eu pensei por último foi, eu estava no banheiro, banhando, e pensei o quanto é bom a gente poder, como eu oro sempre, ter condição, eu oro condição para estar aqui, como eu estou. Mas deveria isso não ser só isso. Eu estava orando e dando graças a Deus por eu poder estar lá no banheiro, banhando, eu mesmo banhando. Poder usar o banheiro, usar o vaso, escovar, tomar um copo de água. Porque eu pensei na pessoa que... Eu pensei, meu Deus, do jeito que eu sou, se eu ficar sem condição de falar, de comer, de pedir alguma coisa, ou falar alguma coisa que eu estava sentindo, situação que eu ficaria. Se a barriga doesse, eu não sabia falar, a cabeça ou as pernas, e a pessoa ficar numa condição totalmente na mão dos outros, por melhor que ele for servido, mas ele não é servido como ele é com as suas próprias mãos e com seus próprios pensamentos. Eu pensar de ali, eu vou ali. Eu pensei no banheiro, eu vou no banheiro, mas quem não pode? Nem pensar de ir no banheiro, nem pensar nada. Então, nós encontramos coisas
fora do nosso alcance, que às vezes nós não esperava que chegaria àquele ponto. E não tem nem explicação uma pessoa que falava, pedia, mandava e escolhia as coisas, daí depois ficar sem direito a nada. Como é que fica? Mas nós estamos viajando nesse barquinho da vida. A vida é um barco no imenso mar que nós temos que atravessar. A vida, nós estamos atravessando o mar, que surgem muitas coisas que nós às vezes não esperamos. E até é bom mesmo que nós nem soubesse certos momentos. Conforme nós lemos aqui em São Mateus, São Marcos, aonde eles estavam, tinha uma grande multidão de gente. E terminou os milagres ali, os acontecimentos que aconteceu entre aquela multidão. Em São Mateus diz que Jesus resolveu passar para outra banda. E os discípulos entraram para passar com ele. Em São Marcos fala um pouquinho diferente. Mas dizem que outros barquinhos entraram também. Aí não se comenta, até onde eu vi na mensagem, o que aconteceu com aquele barco que Jesus estava dentro dele, ficou registrado. Mas e os outros barcos, irmãos, como é que ficou? Entraram sem saber o que ia acontecer. E é o que acontece com nós na vida. Nós entramos em certas coisas, para fazer certas coisas, e não sabemos o que pode acontecer. Você pensa que atravessar aquele mar não tinha nada de tempestade. Mas quando eles entraram no mar, aí começou aquela ventania, aquela tempestade, e a coisa foi ficando feia, cobriu o barco, enchia de água. E dizem que Jesus, naquela campanha, naquele avivamento que teve lá atrás, ele estava muito cansado. E sabendo que o que ele ia enfrentar do outro lado, ele já sentiu o peso daquilo que ele ia lá do outro lado enfrentar. Ele estava atravessando para Gadara, era outro lugar, aonde tinha uma legião de demônios que ele ia encontrar lá do outro lado. E ele já sentia o peso, não do que ele estava cansado, que já tinha feito muitos milagres, e saiu muita virtude dele e ele ficou fraco. E ele estava dormindo. E os discípulos foi preciso chamar ele. Irmãos, quantas vezes nós fomos precisos chamar Jesus? Você acha que uma moto é menos perigoso do que entrar naquele mar para atravessar e você andar nas ruas aqui, indo e voltando? Eu estava pensando no Mão Jacques hoje. Esse serviço que ele faz aí,
carregador de gás também, e todos eles. E quando eu olho, eu penso assim, nas pessoas que estão viajando na rodovia, e desapercebidamente viaja, sem saber o que pode acontecer. Mas de vez em quando, na pista, na estrada, na BR, lá está, como nós vimos dessa vez, 2 carros muito amassados e umas pessoas cobertas com lençol em cima do asfalto. Ninguém sabe o que aconteceu. E não foi só uma vez, nessa vez que nós veio agora. Então, nós precisamos de Jesus todo momento. Pode estar no carro, não sabe quem que vai atravessar, quem está atravessando, quem que está bêbado, quem que está certa a cabeça. E então, é muito perigoso esse mar da vida. Vamos começar um negócio, temos que lutar por aquele negócio. Vamos começar um emprego, temos que lutar. Não sabemos o tanto de esforço, sacrifício que você tem que colocar. Tem que levantar de madrugada, ou então, tudo que se pode pensar. Então, o que faz pensar no barquinho da vida atravessando um grande mar. Vocês que pensam em casar, vai entrar num barquinho do casamento. E entra inocentemente assim, não sabe nada do que vai acontecer. Felizes aqueles que estão em paz. Jesus está no seu barco e ele tem segurança para atravessar este mar. Irmãos, eu não quero ler, porque eu quero ler essa mensagem depois. Mas do jeito que o irmão Brana comentou isso aqui, ele fez de uma maneira que ninguém nunca fez. Como todas as mensagens, é a mesma coisa. Paralelo a essa mensagem, eu estava olhando aquela revestir-vos de toda a armadura. Para quê? Então, estava olhando o irmão Paulo aqui. Está por aqui? Ah, está lá fora. Como é difícil remar, não é, irmão? Nesse mar. E é perigoso. Ele fez um propósito com Jesus e está aqui todo culto, mas ele tem que andar nessa estrada ali todas as vezes que tem culto, para chegar aqui e para voltar. Então, é claro, né, se pode chamar Jesus, como nós temos chamado, como aconteceu muitos milagres lá no passado, antes de atravessar o mar, pode acontecer milagre também dentro do mar, como também depois de atravessar. Não é que agora o irmão Branham chamou de avivamento. Saímos no avivamento, muitos milagres, entra no mar, dá uma tempestade, vem aquele grande milagre, mas do outro lado esperava outras coisas, que era muito mais difícil ainda, porque quanto mais passava, as coisas ficavam mais difíceis e tinha que ter mais de Deus, mais de Cristo, como nós temos que ter mais do Espírito Santo para ir atravessando tudo que vier. Mas se Ele está sobre nós, olhando para nós, se Ele está conosco, junto conosco, através de alguém, Jesus está conosco e ajuda muito. Te vê as mãos dele trabalhando
pode ser apalpadas, nos ajudando conosco. E agora você imagina quando Ele chega e está em nós, a ponto de nós falar com Ele como Jesus falou com Deus. Ele era Deus e falava com Deus. Porque Jesus, Ele era um homem. E Deus era o Pai dele, que era o Espírito que estava nele. E agora com nós. É completo, é Deus sobre nós, está olhando, vendo tudo. É como uma câmera que está vendo, filmando tudo. Então, Jesus pode trazer a nossa vida e mostrar se nós estamos fazendo certo ou errado. Nós estamos sendo filmados. Mas Ele pode também estar junto de nós e nós não perceber. É o que acontece. Que é Jesus que está ali, fazendo alguma coisa para nós e por nós, e às vezes você não percebe. Os discípulos estavam desapercebidos. Jesus faz coisa por você através da sua esposa, que só Ele poderia fazer. Agora você imagina pessoas que têm filhos, acham que é difícil. Mas os que não têm filho, eles já pensam assim: e quando for o meu fim e eu não tiver nenhum filho para cuidar de mim, para estar junto comigo? E aí? Então, nesse barco, nesta viagem, nessa travessia desse mar, tem muitas fases na vida. Você já pensou? Você já pensou agora, no meu caso? Se eu não tivesse os filhos que tem, eu estou assim, eu pensando, se fosse o caso, você precisa ser cuidado mesmo. Aí a gente descansa um pouco, né? Porque a gente tem os filhos que não vai deixar a gente só. Não vai deixar a gente só. Em qualquer situação, em qualquer circunstância, os nossos filhos, eles não nos deixam só. Até porque Jesus faz de alguma forma, dá alguma condição para eles e ter um sentimento pelos pais. Quem que sabe quem vai ser o Esdra quando o pai dele ficar velho? Quem que sabe quem vai ser o Josué? Para quê que veio Josué, será? Você imagina, nós, cada um imaginando sobre isso? Nós não sabemos, mas nós vamos ter que chamar Jesus. E Jesus vai nos atender através de alguém. E nós não sabemos quem, mas Ele vai nos atender. Através do que está acontecendo em casa, eu fiquei sabendo tanto de gente que sofre as mesmas coisas. Nós estamos numa geração desse jeito. Aí, aquelas meninas que trabalham, dizem: eu zelei do meu avô, eu zelei da minha avó e fiquei profissional. Isso me trouxe a profissão. Eu aprendi a cuidar. E vocês veem, é as mãos de Deus ali. É impressionante as pessoas terem uma profissão e amar a profissão, porque é muito difícil, não é fácil. Mas as pessoas amam a sua profissão e amam as pessoas às quais elas cuidam. Isso só pode ser Deus que levanta até as necessidades
dessas pessoas trabalhar nessas coisas é uma coisa que Deus faz, porque ninguém queria fazer isso. Já para quem que quer cuidar de pessoas assim, desse jeito? Então, irmão, cabe a nós pensar que nós estamos atravessando um mar. Nesse mar, irmão Dorante, o que você já teve que passar, já teve que sentir na sua vida? Vocês, e precisa sentir pelos filhos. Uma mãe desesperada, conversei com ela, ligou para mim, seu filho estava bom, bem bom, atravessando uma avenida, ele bateu, e ele machucou muito, e eles correram, fizeram o que pôde, foram para Belém, ficaram muito tempo, voltou, fez cirurgia, e agora está uma situação difícil. Então você vê aquela mãe está numa hora por aquele filho que você sabe o que uma mãe sente. E os recursos, muito pouco. Estou com a chave aqui de um carro. Ela disse para mim: ó, pastor, o único meio que tem é nós financiar o nosso carro, tirar um dinheiro para fazer essa cirurgia, se caso o dinheiro der do financiamento do carro. Lutar para pagar aquele carro, não sei nem se já pagou todo, mas o único recurso, porque se vai esperar por um tratamento pelo SUS, não sabe quando. Então o desespero das pessoas, e de alguma forma eles ficam assim buscando de Deus. Como que Deus pode entrar em cena através de alguma coisa? Então nós que estamos bem, vamos preparar, porque nós não sabemos o que está aí na frente. Por exemplo, nós vimos aí o menino do irmão Cícero, por nada, um rapazinho bem novo, né? Por nada ele tinha ficado numa situação muito difícil, ou então tinha até ido para o outro lado. Então tem muitas coisas que causam medo. Os discípulos ficaram com medo, mas Jesus disse: homens de pequena fé, tenha coragem, não tenha medo, eu estou aqui, eu estou ao alcance de vocês aqui. Não tenha medo, igreja. Se Ele diz que está sobre nós, conosco e em nós, Ele dá um jeito nas horas mais difíceis. Já pensou, irmão Jazi, você ter só um carro, uma pequena batida ali, precisa você vender o carro, financiar, ficar sem nada e pagando a prestação, e é difícil. Então, muitas coisas, quantas coisas nós precisamos agradecer a Deus. Eu dou graças a Deus nas minhas situações, que Deus tem me dado equilíbrio. E uma coisa que Deus precisa nos dar, Ele mesmo, é força. Amém. É força. E é uma força escondida, fala na mensagem, revesti-vos. É uma força que está escondida e ela manifesta quando é necessário. Uma força para você vencer. E a terceira coisa é uma coisa que Deus deu lá no Éden, é domínio sobre as situações. Os discípulos puderam dominar aquela tempestade.
Mas como que eles puderam dominar? É porque eles tinham com eles. Irmão, eles tinham com eles o que hoje nós temos em nós. Então nós podemos ter domínio sobre qualquer situação. Misericórdia de nós. Misericórdia. Porque nessas horas precisa de Deus, aí ide chamai a Jesus. Você está chamando? Chamando a Jesus pelo casamento da sua filha, que é um mar que tem que atravessar. Chamando a Jesus pelo casal de filho que às vezes casou e está difícil, e tem motivos, tem coisa que acaba que nós precisa chamar a Jesus, mas sabemos que Ele está em nós. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Às vezes falando, às vezes com as lágrimas descendo, você pensando assim. Às vezes as mais profundas orações que eu tenho feito, às vezes eu deitado e as lágrimas correndo assim, e é nessa hora que eu tenho uma força para sentir Jesus mais perto, e Ele nos anima, Ele nos encoraja. Tenha coragem, não tenha medo. A razão da nossa vida é ter aceitado a Jesus como o nosso tudo na vida. É isto. Agora nós não sabemos amanhã, mas o mesmo que nos trouxe até aqui, Ele nos conduzirá. Eu oro: Senhor, nos guia, Senhor, nos conduz, Senhor, nos guarda, Senhor, nos proteja, Senhor, nos livre do mal. Amém? Então, irmãos, é isso. Eu nem não vou ler na mensagem. O profeta comentou isso de uma maneira que uma hora a gente vai fazer da maneira que ele fez. Quem ainda não pegou, vocês vão ver. Isso vai ser muito vivo para nós. Fala muito se Deus sobre nós, Deus com nós, conosco. Fala muito se Deus em nós. Fala muito do Espírito Santo em nossa vida. Mas chegará a hora que nós precisamos dele de verdade. E nós vamos chamar. E os discípulos chamaram. Ele acordou, talvez estava até com o corpo fraco ainda. Saiu tanta virtude dele lá do outro lado, que ele, irmão Brana, ficava fraco, saía carregado. Porque Jesus Cristo foi o mesmo que ele foi naquele tempo, ele foi o mesmo na vida do irmão Brana. Ele foi na vida de um homem na nossa era. E ele é o mesmo agora na nossa vida, porque foi Deus sobre nós. Depois Deus no homem fazendo as mesmas coisas. E agora é Deus em nós. E Ele, se você gritar, eu passei por um acidente tão grande que não tinha como escapar. Eu vi morto. Nós estávamos numa caminhonete subindo uma ladeira, o motorista era destreinado e tinha uma curva e tinha um barranco mais alto que essa parede aí de um lado e um despenhadeiro muito alto do outro lado. E aí naquela hora ele fez a curva fechada e deu de testa com a caminhonete cheia de gente. Eu lembrei agora. E ele assustou demais. E ele virou para baixo, ele viu o abismo. Ele assustou de novo, virou para cima, viu o barranco que ia bater. Mas não ele fazer assim e assim, a caminhonete passou. Mas na terceira vez, quando ele virou para o abismo, com o pé fundado no acelerador, aí nós descemos assim, voando.
Nós passou por cima de uma cerca. Quando nós passou por cima da cerca, nem esbarrou no arame, nem no esticador da cerca. Aí eu dei um grito, eu lembro como hoje. Eu pensei que Deus podia fazer alguma coisa. E eu disse assim, Deus! Dentro da caminhonete voando assim. E ela desceu entre aquelas rochas. Tinha umas pedronas muito grandes assim, desceu. E ele com o pé no acelerador, e ela batia no chão, cavucava o chão e ela voava de novo para frente, descendo. Aí ela foi num pé de uma árvore chamada mandiocão, bem de topo assim, e tinha um pau muito grosso de cá e um toco muito grande de cá. Ela entrou bem no meio dos dois, bateu naquela árvore, a árvore arrancou a copa e ela juntou a frente para trás. Aí na hora eu lembro, eu já tinha gritado, Deus, eu sei o que é chamar Jesus como o discípulo chamou. Quando você vê a coisa, não tem mais jeito, não tem mais jeito mesmo. Eu dei um grito da altura que eu pude, só esse, não orei mais nada não. E nós bateu ali, juntou, aí ele ficou preso debaixo do volante, e eu pensei, eu quebrei meus braços, que eu pus os braços assim. Aí eu vi o sangue correndo aqui na minha cabeça. Sabe o que eu fiz? Primeiro que eu fiz, parece que eu não fiquei com medo. Ali desceu alguma coisa que eu não fiquei com medo, e eu tive coragem de orar e crer assim, se nós tiver quebrado qualquer coisa no nosso corpo, nós vamos ficar restaurados agora, e eu vou sair dessa caminhonete. E aí eu passei a mão na cabeça assim, estava correndo sangue, não quebrei o braço, não quebrei a cabeça, não quebrei as pernas, e ele ficou preso debaixo do volante, não tinha saída, não tinha como eu tirar ele, e a caminhonete só aquela bucha. Aí eu pensei, agora eu tenho que ter fé para subir a ladeira, agarrando nos paus assim, subindo, ir para a beira da estrada, pedir um socorro. Quando eu cheguei na beira da estrada, chegou um ônibus cheio de gente. Eu parei, chegou um ônibus cheio de gente. Aí, quando eles viram que era um acidente assim, no lugar daquele, parou. Aí desceu aquele monte de gente, desceu para baixo para tirar ele lá. Eu não sabia quem era, nem nada. E eu fiquei na beira da estrada, chegou um carro com um médico dentro do carro sozinho. Aí os homens tirou ele de lá debaixo do volante, e o médico pegou nós e levou, na mesma hora, no mesmo instante. Então, eles chamaram a Jesus. Mas vocês não têm experiência do que é gritar Jesus. Quando nós cantamos, gritei, 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 vem me ajudar. Não, você não vê gritar não. Quando a coisa fica mesmo difícil, a sua alma grita. Nunca vou esquecer daquele dia que eu chamei Jesus e ele não deixou nós morrer, deixou aquela caminhonete tombar e nós escapamos pela vida e continuamos trabalhando na obra. Amém? Chama Jesus nas horas. E não tem situação. Aquele barco lá não tinha como escapar. Mas Jesus levantou sua mão. Graças a Deus por tudo. Eu pensei que o tempo era muito longo, mas já acabou. Deus abençoe. Oh, Deus.